I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. Oi, meninos do segundo, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tranquilos? Dentro de casa? Tranquilos? Sossegados? Tranquilos? Esperando tudo isso passar, assim esperamos que estejam. Hoje vamos dar início a um conteúdo novo, né? Na verdade pode ser não tão novo assim, mas muitos de vocês têm dificuldade nisso, que é a parte da introdução do nosso texto dissertativo argumentativo, né? Então a gente vai falar sobre tipos de introdução. Muitos alunos sofrem na hora de iniciar a redação, porque não conseguem dar o pontapé inicial, então fica naquela coisa que não sai nada, que não vira em nada e não consigo pensar em nada. E aí eu fico sempre com essa dificuldade, e aí o meu tempo lá no dia da redação do Enem ou no dia da avaliação da prova lá do Cílio de Mello tem, sei lá, 1 hora, 50 minutos para fazer, e só na introdução eu gasto 20. Fora para poder depois pensar na tese. Então a gente tem sempre essa dificuldade. Eu vejo muito isso corrigindo as redações de vocês. Para tanto, então, eu pensei em que, vamos pensar em falar com os meninos sobre tipos de introdução, para que eles possam fazer uma atividade depois sobre esses modelos de introdução, sobre as formas de se iniciar um texto, e assim eles descobrirem qual é a melhor maneira, qual é a maneira que eles acham mais fácil de começar uma redação, evitando então perder tempo, evitando então ficar quebrando a cabeça com coisa que muitas vezes só vai ser encheção de linguiça. Então hoje é o que nós faremos aqui. Peguem a caneta, muitas canetas, melhor dizendo, quero tudo colorido, lindo, maravilhoso. Relatório, não se esqueçam de fazer o relatório, mandar a foto para mim no privado, ok? Para que a gente possa fazer aqui o registro do dia em que vocês fizeram atividade, fizeram um relatório, de fato cumprindo com o horário de aula, beleza? E não se esqueçam de encaminhar essa fotozinha no privado, depois que vocês finalizarem o relatório, me encaminharem a foto no privado para que eu possa marcar aqui. Tranquilos? Então, vamos ver. E lembrando que vocês acabaram de sair, né, de um momento, de um período de férias praticamente. Agosto estávamos em revisão, então vocês estão assim, super tranquilos, descansados, né? Óbvio que não tem nada para fazer, porque as atividades do semestre passado estão todas em dias, ninguém deixou para a última hora, não tem ninguém fazendo relatório atrasado, né, para entregar os portfólios, então tá super tranquilo para desenvolver esse relatório da nossa aula de hoje. Tranquilos? Então vamos falar agora sobre os tipos de introdução. Adoro criar um slide só para o título. Eu nunca vi uma coisa dessa, mas eu não me canso de fazer isso. Eu sempre crio um slide para o título. Então vamos ficar aqui apreciando meu slide, brincadeira, vamos lá. Primeiro tipo de introdução então que a gente vai falar é sobre a citação. Eu sei que muitas vezes eu já comentei com alguns de vocês que a gente precisa sempre começar com um repertório. Vocês vão ver que ao longo aqui da aula, eu vou trazer alguns tipos de introdução que nem sempre é iniciado com repertório. Mas depois eu vou explicar para vocês o que vocês podem fazer para dar uma melhorada nesse início. O que eu quero? Qual que é o meu intuito com isso aqui, com trazer esses tipos de introdução? É que vocês relaxem na hora de escrever e tenham pensamentos mais fluidos na hora de produzir redação. Então tenham facilidades, tenham macetes, tenham técnicas, tenham moldes já formados na cabeça na cabeça sobre a redação para facilitar o desenrolar do texto. Então esse aqui é o primeiro tipo de introdução que eu vou falar com vocês, que é de citação. Óbvio então que ele está relacionado com o quê? Com um repertório. Mas aí vai ser sobre a citação. No entanto, eu não posso simplesmente trazer a citação solta dentro do texto, eu preciso fazer o quê? Articular as minhas ideias e fazer com que ela fique conectada com aquilo que eu vou argumentar. Porque eu preciso trazer o repertório e a partir desse repertório eu fazer um desenvolvimento entrelaçando o meu repertório com os meus argumentos. Então vejam bem, qual que é o exemplo que eu coloquei aqui? O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que
Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, vejam bem, esse analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil é a conexão que está sendo feita. Então não é só uma citação jogada do Paulo Freire, foi uma citação, então é um tipo de introdução que eu inicio por meio da citação, ou seja, você pode indicar, você pode iniciar o texto com uma citação relevante relacionada ao tema, lembrando que essa citação ela precisa ser algo pertinente, né? Ela precisa ser legitimada, precisa ser algo que exista, né? Não pode ser uma citação de uma pessoa que ninguém nunca ouviu falar, só você. Então tem que ser algo que envolva as áreas do conhecimento. Então, sociólogos, historiadores, filósofos, geógrafos, enfim, pessoas que de fato contribuíram e tiveram pesquisas aprofundadas nessa área sobre esse tema específico. Enfim, então eu trago essa citação desse filósofo, desse educador, desse sociólogo, e aí eu tenho que fazer essa conexão além dela, além da citação, além do repertório. E essa conexão geralmente é feita assim. Eu não posso simplesmente colocar depois da citação o cenário do Brasil atual precisa de um olhar mais atento para... Por que eu não posso fazer isso? Porque aí eu tenho 3 linhas soltas dentro do meu texto que não tem a menor relação com nada. Então observem isso. Tá com dificuldade de iniciar o texto? Começa a pensar numa citaçãozinha básica e já decora aquelas citações coringas que dá para que caiba, que sirva para qualquer hora, para qualquer tema e desenvolva dessa maneira. E sempre utilize esses tipos de conexões, analisando o pensamento, observando o contexto atual, com o que o sociólogo disse, enfim, façam esses tipos de sacadas aí que vai ajudar vocês na hora de iniciar a redação, beleza? Então, só finalizando aqui, analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva que, por consequência, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Beleza? Tipo de introdução, então, primeiro tipo, citação. Vamos seguir. Depois, é onde eu falei para vocês que vai ter alguns tipos de introdução que não vai iniciar com repertório, porque se você começa com definição, você vai estar apenas trazendo o que significa uma parte da frase temática. Mas você pode fazer isso, que é uma forma de fazer com que você comece a escrever o quanto antes e depois trazer um repertório. Não pode faltar repertório. Aqui eu estou tentando apenas ajudar vocês a ter o pontapé inicial. Porque geralmente depois que a gente tem esse pontapé inicial, a gente consegue escrever mais tranquilo. Beleza? Então, por definição, esta é uma forma simples e interessante de iniciar o texto, definindo, ou seja, explicando o assunto. Então, o que vocês vão fazer? Olhar para a frase temática e ver qual que é a palavra principal que ali está colocada. A partir disso, pega ela e traga o conceito dela, por exemplo. Define-se como violência todo ato que, enfim, e continua explicando o que é. Tranquilo? Então, vamos ver aqui o exemplo. Define-se como sedentário, olha o tema, sedentarismo, o grande mal do século. Então, pegou aqui uma parte da frase temática do tema e foi defini-la. Define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência deste mau hábito. O que falta aqui, então? Um repertório de fato. Mas, para dar um início, para não ficar perdendo tempo, a gente pode começar dessa maneira. Então, definindo a temática. Seguindo. Exemplificação. Então, o que você vai fazer na exemplificação? Neste caso, você indica o texto com algum dado estatístico, uma notícia, lei ou conhecimento de mundo que diz respeito ao tema. Aqui vai ser já um repertório. Então, vamos supor que você tem aí alguma lei na cabeça, que sabe aquela lei que sempre cabe, ou então vocês podem trabalhar, por exemplo, a Constituição Federal de 88 garante o acesso a todo cidadão, garante o direito à educação, saúde, segurança a todo cidadão brasileiro, ponto. Então, olha só, é uma forma de começar com uma lei, né, pegar a Constituição como ela no geral, e já dar esse pontapé inicial aí para que você consiga relacionar depois com a temática. Então, evitando ficar perdendo tempo. Então, pense nisso. Eu tenho um dado estatístico, eu tenho uma lei, teve uma notícia. Posso começar com isso? Posso também, não tem problema.
Então vejam bem, ó, um exemplo. Segundo a Constituição Federal de 88, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Assim, faz-se necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos no país. Então vejam bem, tem um dado na cabeça, tem uma estatística, use ele aí caso tenha relação com o tema também, né? A gente não pode esquecer disso, beleza? Meninas, se vocês estiverem com dificuldades em compreender isso aqui, ou quiserem perguntar, professora, eu tenho outro tipo de introdução que eu utilizo para iniciar? Pode, vou te mostrar qual é. Me mandem mensagem lá no WhatsApp, lá no privado, que eu vejo se está certo, se está adequado, se é coerente, tá bom? Só vocês fazerem isso. Não quer dizer que esses tipos de introdução que eu estou mostrando para vocês sejam os únicos certos, né? Os únicos corretos para serem utilizados, tá bom? Então, se vocês tiverem outras formas, é só me mandar mensagem que a gente vê e analisa se tá tudo certo. Esse aqui é óbvio, né? Que vocês já estão acostumados com ele, que é a alusão histórica. Então, a partir da alusão histórica, pegar aquilo que aconteceu no passado e relacionar com a atualidade também é maravilhoso, né? É a melhor forma de se iniciar um texto. Então, veja só esse exemplo aqui. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Olha como que ele começa com uma frase declarativa. Então, ele faz uma afirmação que faz com que o corretor pense o porquê que esse aluno está fazendo tal afirmativa. Então, por que ele está falando que isso é recorrente? Aí ele vai demonstrar o porquê. Então, como é que eu menciono? Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Apesar de o Brasil ser um país laico, olha a relação aqui agora, ó, com o repertório, como o Brasil é um país laico, aqui a gente está falando de um momento em que tinha esses tribunais de Santa Inquisição. E a partir disso, então, ele vai relacionar com o fato de que ainda acontece isso, só que de outras formas. Então, é necessário essas conexões, é necessário esses links. Tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceito sofridos por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade e pelo Estado. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, vamos seguir aqui. Afirmativa, então neste caso você faz uma espécie de declaração sobre o assunto logo no início, com uma frase de impacto, mas que não seja exagerada. O objetivo é chamar a atenção do leitor, por exemplo, com uma afirmação crítica. Foi o que naquela introdução passada a gente viu um exemplo disso. Então, o aluno começou com essa afirmação, né, trabalhando com algo ali de chamar a atenção do corretor. E a partir disso ele trouxe uma alusão histórica. Então, ali trabalhou com dois tipos de iniciar o texto também, né, se a gente parar para pensar. Vamos ver um exemplo aqui. O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta, o que é perceptível ao analisar a persistência das agressões contra as mulheres, mesmo depois das recentes medidas legais. Outra forma de iniciar um texto, que vocês podem pegar para vocês, mas que a gente precisa ter um cuidado, pois eu preciso de repertório. A gente sempre tem que ter na cabeça que eu preciso de repertório na introdução, eu preciso de repertório no D1 e eu preciso de repertório no D2. Tem muita gente que acha que não precisa de ter repertório nos 3 parágrafos. Mas se vocês pararem para olhar as edições anteriores e pegar as redações que alcançaram a nota máxima, ou seja, tiraram 1000, vocês vão ver que nos 3 parágrafos e lá na conclusão ele faz uma retomada do primeiro repertório que colocou na introdução. Isso acontece. Então, nos 3 parágrafos tem que ter repertório sociocultural, sempre. Então, aqui outro exemplo tranquilo de iniciar a redação. Comparativa, então o que você vai fazer? Trabalhar com uma comparação com algo que aconteceu, ou com um país que é diferente do daqui, enfim, fazer essa relação de forma que compare-os, demonstrando que um é melhor que o outro, ou que aqui deu certo e no outro não, para fazer o que então? Essa relação, estabelecer essa comparação e mostrar para o corretor que você tem conhecimento de mundo e consegue pegar os acontecimentos, consegue conhecer outras culturas, outras histórias, outras formas de vida e relacionar com a temática do texto.
Então, veja, neste modelo de introdução, você pode comparar o tema com algo semelhante ou oposto ao que se discute. Olha o exemplo. Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo que a educação de qualidade e com a valorização adequada gera bons frutos. Em contrapartida, olha o conectivo, em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de conhecimento, de reconhecimento aos profissionais da educação. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais aliado ao passado histórico brasileiro. Então aqui eu trouxe só alguns tipos de introdução para vocês. Eu espero que possa auxiliar vocês a conseguir ter uma praticidade maior na hora de introduzir o texto. E se tiver ficado alguma dúvida, vocês me mandem mensagem lá no WhatsApp que eu auxilio vocês. Caso estejam fazendo alguma redação e queiram saber se está no caminho certo, pode mostrar também que eu olho para vocês e a gente discute, modifica, melhora, troca de lugar, enfim. Meninos, é isso então. Qualquer coisa estou lá no WhatsApp, mandem mensagem e até a nossa próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau. Every single day